Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Memória BC, programa gravado dia 12 de setembro de 2019. Lembrando que o Memória, ele traz o intuito de justamente contar a história de Balneário Camboriú na visão de empresários, de pessoas que aqui nasceram ou de pessoas que vieram de outras cidades e até mesmo de outros estados. Vieram empreender, vieram crescer junto com essa cidade que é Balneário Camboriú e que realmente apaixona o mundo inteiro. E hoje nós vamos conversar com o empresário Mário Preto. Ele que chegou, veio do Rio Grande, né? Lá pertinho de Juí, uma cidade que era bem pequenininha, tipo lá perto de Itaqui, essas coisas assim, que são pequenininhas. Mas enfim, temos muita coisa para contar, né? Não temos tanto tempo como o tamanho da sua história. Mas eu quero te desejar boas-vindas e agradecer, contar um pouquinho, né, da sua chegada, e do seu crescimento todo, do seu investimento todo aqui. Tudo bem, Mário? Bem, obrigado. Primeira mão pelo convite, né? Nos engrandece muito estar presente aqui, poder deixar esse recado eterno, né? Mas nós viemos aí faz quase 40 anos, estou aqui desde os meus 15 e meio. Tu me falaste, não falaste que era gaúcho, família do Rio Grande? Gaúcho. Nasci em Juí, que hoje é uma cidade ao lado, Ajuricaba, né? E tinha quase o mesmo número de habitantes que Balneário quando nós chegamos, só que hoje lá continua um pouco inferior do que estava. E hoje Balneário tem mais de 10 vezes do que quando nós chegamos. É impressionante como essa região desenvolveu demais, acima da média nacional, com certeza. Eu já conversei no Memória com a tua irmã, né, em uma outra oportunidade, conversei com ela, né, e ela falou um pouco, né, já me antecipou alguma coisa de como foi a chegada de vocês aqui. Claro que eu quero saber na tua visão, né, como foi também, justamente por causa do pai, enfim, aí vocês começaram a vir, e aí? Foi uma vinda rápida. Meu pai tinha um problema de saúde, sofreu várias cirurgias em poucos meses. E aí fez a última em Curitiba e o médico intimou ele, tem que parar, porque senão tu vai antes do tempo, né? E aí foi onde que viemos a Balneário Camboriú e apareceu o negócio. Estamos até hoje, por situações de fatalidades da vida. Eu acho que era para estar aqui mesmo, porque dificilmente iríamos vir assim do nada, né? Chegaste em Balneário Camboriú e visualizou que tipo de negócio? Eu senti um astral muito bom, inclusive na época. Fui um dos grandes motivadores de vir para cá quando soube da ideia. E nós estudávamos ali em Juí, no Rio Grande do Sul, no interior, então aquilo fazia com que nós, dessa idade, com grau superior, com certeza estaríamos indo para um lugar mais distante. E a família pequena, só 4, com certeza ia ficar só os pais lá. Então vamos para um centro mais perto, Curitiba, onde que era a ideia de estudar, a outra ideia era Porto Alegre, Santa Maria, então ficaria um esquema mais distante de casa. E aí se firmou aqui, eu fiquei só 6 meses estudando na capital e vim para cá e continuei estudando em Itajaí, terminei. E aí ficamos até hoje. Tu gostaste muito da noite de Balneário Camboriú na época, né? Do dia, da tarde e da noite. Era apaixonante já naquela época. Não, Camboriú é diferente. A gente fez várias saídas da cidade. Quando fica 5 dias fora, tu vê a diferença que realmente aqui tem isso aí. A prova é todo dia. Nós que lidamos com turismo, nós falamos com as pessoas que vêm aqui, trabalham o ano todo para ficar uma semana, 2. E às vezes até menos. Um dia eu vim morar aqui, quando me aposentar eu morar aqui. Então é notório a vontade de estabelecer. Nós não valorizamos tanto que estamos aqui, eu acredito. Mas para a maioria que vem aqui é uma das 8ª maravilhas do mundo. Eu sinto isso dos amigos, dos parentes e dos clientes. Aí surgiu o Marimar Hotel. Como é que foi essa história do Marimar? Como é que começou? O Marimar, o pai já trabalhava lá com comércio, né? Tinha postos, gasolina, tinha alguns aluguéis. E
Então aí houve essa oportunidade, teve um tio aqui do Hotel Miramar que apresentou a oportunidade de comprar esse hotel, que era pequeno até então, tinha em torno de 18, 20 unidades. E aí hoje está quase 100, né, unidades, foi aumentando, né? Então foi de uma forma assim crescente. Naquela época a hotelaria era interessante porque o poder de compra não só do brasileiro, mas em si desse Cone Sul, dos países esses do Cone Sul, que é o Mercosul hoje, eles tinham um poder de compra fantástico. Então a temporada era mais curta, a alta temporada era longa. E acabou, a alta temporada acabou, só que o ponto de equilíbrio, de sustentabilidade do hotel era baixinho, 15%, 20% tu mantinha o hotel. E hoje tu precisa de 40% a 60%, dependendo das tarifas que tu pratica. Então, ficou difícil hoje. Hoje a hotelaria eu não vejo vantagem nenhuma, tanto que eu há 12, 15 anos atrás eu falei, eu não faço um apartamento mais de hotel em Balneário. Há 15 anos atrás eu comentei com a turma em casa. Não dá, eu sou capaz de comprar mais 50% fora, fazendo outro segmento, mas não na hotelaria. E aí está a prova. A concorrência desleal sempre existiu, mas claro, mas eu acho que o sol nasceu para todos, mas todo mundo está dentro das normas, né? Mas aí hoje as normas estão vindo e está ficando mais difícil, então o spread, o benefício ficou muito, muito pequeno. Então o custo ficou lá em cima e a concorrência é enorme, os preços são baixos, o mercado turístico ele é fantástico, é genioso, é fabuloso, mas é uma concorrência de grande proporções. Ele tem esses 8 mil quilômetros, aí tu não está brigando só com o litoral, tu briga com a montanha, tu briga, né, no bom sentido, né? Sim, exato. Da concorrência é essa, mas é interessante. Nós temos grandes vantagens no turismo, porque é uma indústria forte, é a terceira maior indústria do mundo, perde para o armamento bélico, eu não sei por que ainda existe essa indústria, mas o petróleo está em segundo, que eu acho que o turismo dá grande contribuição para ele, mas o turismo é a indústria mais justa, né? Ela distribui para mais pessoas, né? Todo mundo participa, desde do hoteleiro até a igreja, com todo sentido de participar, né? Você foi presidente, né, do Sindicato dos Hotéis, né? Por 2 oportunidades, que ano? Nós fomos em 89 a 94, duas gestões participamos ali como dirigente. Qual foi a importância? É fantástico, né? Um conhecimento grandioso. É coisa que ninguém te tira esse conhecimento que tu acaba desenvolvendo um pouco na marra, porque ninguém era profissional de sindicato, né? A gente foi por convite então nessa época a gente percebeu que conheceu pessoas do ramo da hotelaria, do prestador de serviço, e era hotel, era restaurante, era camping, era vários segmentos na verdade, era a economia de Balneário Camboriú sempre foi, né? Construção civil, comércio e hotelaria. A hotelaria estava em segundo, a construção civil sempre foi a primeira. E hoje o comércio cresceu muito, a hotelaria se acomodou, porque é a inércia das coisas, mas o sindicato é fabuloso, foi muito interessante. Tu conhece o governador ou o presidente com uma facilidade muito grande, porque faz parte para tu brigar, né, na forma coletiva para o teu segmento. Então foi altamente interessante, se desprendeu muito do negócio que tu toca, né? O tempo, 24 horas é pouco para o sindicato. E o teu negócio também, dentro do turismo, ele é deslumbrante também, ele é pouco, 24 horas. Mas você se acomoda, né, e vai tocando o que dá. Eu acho que tudo é um ciclo. Nós conseguimos dar a nossa contribuição na época, e eu acho que dentro do possível, fizemos até mais coisas que esperava. Saí frustrado na época do sindicato, porque eu digo, queria desenvolver, fazer o centro de eventos, o centro de convenções, que hoje é a realidade, né? Mas estamos falando de 20 e poucos anos atrás. Hoje, só lembrando, né? Hoje, dia 12 de setembro de 2019, ele é quase uma realidade, né? Ainda falta 1% ainda, porque falta inaugurar oficialmente, mas com certeza ele saiu do papel finalmente, né? Ele é a realidade porque a parte física está ali. Eles inauguraram incompleto, não tem mobília nenhuma e lógico que isso cedo ou tarde vai ser feito. Só que antes era um sonho, né? Eu capotei o carro por causa do centro de eventos.
Como assim? O que aconteceu? Eu saí como presidente do sindicato, fui numa reunião em Florianópolis e era sobre o centro de eventos e não tive convites lá para ficar nos amigos do Telheiro de Florianópolis. Nós participamos inclusive da Federação Catarinense, nós éramos vice-presidente na ocasião da Federação Catarinense de Hotelaria. E não, eu tenho que ir que amanhã cedo já tem uma reunião marcada, né? E na volta rodou o carro e capotei o Opala 4, 5 vezes, não sei quantas, e saí inteiro. O carro, só para entender, deu perda total. Mas foi o motivo da ida a Florianópolis foi o centro de eventos. Eu sei de muitas pessoas que de uma forma oculta não aparecem. Eu sei que teve várias pessoas que brigaram por centro de eventos. Todos os prefeitos que participaram tentaram, não conseguiram. O Mazó, quando era secretário, tinha uma vontade de fazer também e as coisas não aconteciam. Quando teve uma oportunidade, uma vez, a prefeitura não conseguiu viabilizar e começou no Pavan e o Periquito conseguiu realmente fazer, tinha lá um governador que era da terra e aí acho que as coisas conseguiram fazer. Eu acho que está de parabéns. Demorou, é uma pena que foi tarde. Mas nunca é tarde. Não andou mais depressa devido ao que a gente sabe, né? Acontece em todas as áreas, né? A vontade política, né? Quando você não fecha, né, prefeito, governo e o federal, quando não está todo mundo junto, alinhado, é difícil. Eu recordo, Joinville tinha 6, 7, 8 deputados estaduais e nós não tinha nenhum. Como é que tu conseguiria fazer, apitar dentro da Casan, dentro da Celesc? Nós tínhamos problema de telefonia, problema de água, de luz, de água até hoje temos, mas superamos, né? Porque chegava a temporada, era um estouro, né? Será que não vai faltar água, né? Mas até hoje, em 2019, a gente não tem deputado ainda, né? Tem, mas suplente, aqui, né? É verdade. Aqui, né? Porque tivemos, mas todos querem, e aí ninguém chega. E não adianta, todo mundo puxa para o seu lado, para sua terra, né? E o deputado não consegue atender a demanda já da sua terra, né? Então, o que vai jogar coisa aqui? Tem uns paraquedistas aí que, com todo respeito aos deputados, Balneário Camboriú, na última eleição, na penúltima, teve 150 candidatos a deputados que tiraram o voto do Balneário. E não elegeu nenhum. Tinha poder de fogo, assim, de eleição, de eleger no mínimo 3, né? Se o pessoal fosse um pouco valorizar a cidade, né? Mas é uma cidade complicada nesse sentido, porque Por que é tu acha que heterogênea. acontece isso? Por causa que existem muitas pessoas que vêm de fora, não existe aquele laço assim para com o candidato da cidade? É a cidade, assim, até bastante eclética, mas ela é heterogênea no sentido que ninguém nasceu aqui, poucos nasceram. Eu não nasci, estou 40 anos aqui, mas me considero uma pessoa, né? Que meus filhos já nasceram, os 3, então eu acho que é falta de raiz mesmo, é uma falta de trabalho de conscientização. As entidades sempre falou isso nos encontros, nas reuniões, de valorizar a terra e na hora H o pessoal, né, cada um ia para um lado, o outro, e assim aconteceu. E às vezes por pouco, né? A última vez deixou-se de fazer 2, 3 deputados por poucos votos, né? Exatamente. E para a gente finalizar esse primeiro bloco, a questão hoteleira, que foi o teu forte no início, que você hoje já deixou bem claro, né, que não quer chegar nem perto desse tipo de investimento. Como é que você vê hoje Balneário Camboriú com relação a esse tipo de atendimento e o que poderia ser melhor? Nós temos um meio de hospedagem até bom, bem estruturado. O de alto padrão nós não temos. Nós temos uma sobra de casas de excursão, nós temos uma sobra de monte de leitos, de apartamentos. Tem uma estrutura de uma cidade para 500 mil pessoas, digamos, e tudo é demais, tem demais. Eu acho que tem alguma coisa que não tem nada. Se tu me falar, tem hotel 5 estrelas? Não tem. O nosso 5 estrelas é o Infinity Blue lá, né? Mas ele não é nem da cidade, já é retirado. Antigamente, o nosso 5 estrelas era o Plaza Itapema. Então, quer dizer, uma cidade turística teria que ter uma meia dúzia desse tipo de hotéis. Mas o quê? Não, comercialmente, números não viabilizam. Temos aí uma estrutura de movimento que não tem equipamentos que atrai o ano inteiro. Temos um movimento até na cidade, final de semana, que dá uma vida toda, mas ainda falta muito. O problema de Balneário Camboriú é velho, de maio a outubro é muito difícil, poucos segmentos estão no azul. E a cidade tem
2, 3 shoppings, tem uma Avenida Brasil que é outro shopping, né? Quer dizer, tu vê aí a dificuldade do lojista, do morador, do turista, do hoteleiro. Difícil. O segmento hoje forte é a construção, por isso que hoje é mais interessante você construir e vender do que ficar com as tuas unidades ali renovando, e tu não vê o saldo, né? Então, eu digo, é difícil, eu acho que tudo é um ciclo, mas a hotelaria de Balneário Camboriú, eu acho que está bem. Todos que estão aí sobrevivendo estão tentando cada vez melhor. E é um ciclo, é uma situação que está funcionando porque o hoteleiro, por mais que é um esquema familiar, está se profissionalizando, vendo que é por aí a coisa, mas é difícil. Tu vai numa cidade grande, na Europa ou qualquer outro continente, e vai ver que anda sozinho o turismo. Outro nível. E te digo, não deixa, a Balneário Camboriú não deixa a desejar se comparar. Pode comparar, e tem história lá em vários países da Europa, lógico, todos eles têm. Nós somos crianças perto deles. Eles estão, né? Mas atende mal, nós damos de 10-0 neles. Te digo o seguinte, e tu pega a América Central, América do Sul, é a mesma coisa, nós damos de 10-0. Nós estamos anos-luz na frente, em prestador de serviço, sim. Agora, a infra, o sistema viário, o sistema de aeroporto, o sistema de um conjunto maior, aí é onde dificulta tudo. A situação da divulgação, de criar esse produto forte lá fora. Esse produto, equipamento, ele é fraco. Hoje nós temos a praia, quantas praias tem em Balneário Camboriú? Só Balneário Camboriú tem mais de 12. Florianópolis tem 42. Então, vai brigar com Florianópolis? Não, nós temos que pensar numa situação macro. Tu vai falar no exterior lá de Brasil, tu tem que falar do sul do Brasil. Primeiro falar do Brasil. Tirar essa coisa de Nordeste e putaria, tirar que o Rio é só carnaval e que o Brasil é só futebol. E te digo dessa forma simples, de putaria, porque é prostituição no Nordeste. Hoje eles conseguiram abrir as portas. Hoje não. Foi aberta as portas no Nordeste por causa da prostituição infantil, prostituição de várias coisas. Até é uma situação difícil a gente falar isso a público. Complicado isso, né? É complicado, Meu Deus. Prostituição infantil. Isso é crime total. Mas começou assim, eles vendiam sexo. E aí estão tirando essa coisa de vender, conseguindo vender o Brasil de forma macro e depois tentar vender o sul do Brasil. Vão vender Paraná, Cataratas, vender Gramado, o Rio Grande do Sul, que é enorme de turismo. Santa Catarina é muito eclético, bastante forte dentro do litoral, a montanha, e faz com que você consiga criar. Depois de criar essa região sul, você vai oferecer Santa Catarina. Depois de oferecer Santa Catarina, você vai oferecer Balneário Camboriú. Depois de Balneário Camboriú, tu vai tentar oferecer o teu produto. Eu tenho um hotel. Aí é difícil, gasta muito. Mário Preto, empresário que está conversando conosco no Memória BC, programa gravado dia 12 de setembro de 2019, que começou o Cristo Luz, que é uma história que a gente vai contar também aqui no Memória BC. Você está acompanhando o Memória BC. O Ministério do Turismo adverte: muitas vezes a exploração sexual de crianças e adolescentes acontece diante dos nossos olhos. Quem finge que não vê, vira cúmplice. Fique de olho e denuncie. Disque 100. Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Meu nome é Johnny Luiz da Silva, perdi a visão há 5 anos. O esporte catarinense me ajudou a superar minhas barreiras. Depois que eu encontrei o jiu-jitsu, que eu estava muito tempo parado sem fazer nada, a minha vida, pouco a pouco, ela vem se colocando no trilho que era antes do acidente, né? Essas medalhas me dizem que eu estou no caminho certo, que não há barreiras. Ele vai pegar cada medalha e ele vai saber identificar. O pódio ele tinha espaço para o cadeirante subir, né? Sem precisar sair, pegar a cadeira dele e levantar, ele mesmo propriamente podia subir. Bem surpreendente, eu não esperava por aquilo. Eu não sabia que estava grávida, mas quando foi no 8º mês que eu fiz a ultrassom e deu microcefalia, ali parece que o meu mundo desabou. Eu olhava para minha mãe e ela, vai dar tudo certo, filha. Ela é a minha razão. Quando eu vejo uma mãezinha que está grávida, eu falo,
te cuida. Isso é bom para você e para a criança. Todos os anos, o Aedes aegypti tira a vida de pessoas ou as marca para sempre. Para mudarmos essa realidade, precisamos de você. E a mudança começa pela sua casa. Você está acompanhando o Memória ABC. Memória ABC, programa gravado dia 12 de setembro de 2019. Você acompanhando pela Rádio Câmara, pela TV Câmara e também pela internet. O entrevistado é Mário Preto, empresário que foi o idealizador, teve a ideia do nosso famoso Cristo Luz. Foi assim, como é que surgiu isso, né? Acordou? Tá, eu vou fazer um Cristo em Balneário Camboriú. Me conta para todos aí, como é que foi? Nós já somos do meio da indústria do lazer, né? Somos hoteleiros, somos do turismo. E olhando sempre aquele morro, a gente sentia que ali é um espaço especial. Sabendo que toda aquela região preservada, eu acho que o grande trunfo da nossa cidade é os morros verdes ainda, né? Nós temos... Cidade é indiscutível que está acima da média nacional, não tem favela, e realmente é fantástico. Mas o Cristo Luz é sensacional, porque nasceu assim, facilmente olhando para o morro. Pedi para um amigo falar com o seu Carlinho Rosa, que hoje não está, faz 2 anos que ele faleceu. E é uma pessoa que merece toda a nossa gratidão, porque foi a primeira pessoa que realmente depositou o voto de confiança na família Preto. Porque senão não avançava nada, eles não tem interesse, não, pode vir aqui, eu faço. Eu sei, tem que ser um período longo, senão não dá para desenvolver. Ele até nem sabia bem o que poderia fazer, eu também não saberia te dizer tudo que poderia ser feito na época quando eu conversei com ele. E então a gente colocou para ele a ideia de fazer um ponto turístico, de fazer aquela infraestrutura paralela sustentável, para poder dar uma dinâmica, tendo a cidade a seus pés, dando aquele charme para Balneário, ali como tu lembra do Egito, tu lembra das pirâmides, tu lembra da França, tu lembra da Torre Eiffel, tu vê Roma tem um referencial, tu vê o Mediterrâneo, o Rio, sempre tem umas coisas que tu lembra de Las Vegas, tem algumas imagens que ficam, né? Marcadas. São os... Mas, então Balneário não tem nada, nós temos só a praia, né? E como é que vou criar uma situação lá? Tinha que criar uma situação para depois do meio-dia, depois do segundo tempo, depois das 15 horas. O pessoal sai da praia, vai descansar e depois vai fazer o passeio, caminhadas e passeios turísticos, que é o que está faltando em Balneário Camboriú. Eu acho que está faltando muitas coisas nesse sentido. Nós temos aí uma localização geográfica fantástica, tem Beto Carreiro, tem Unipraias, tem um leque fantástico, passeios de barco. Se tu somar aqui, tu precisa ficar 10 dias em Balneário Camboriú, tu não conhece, né, essa região no raio de 100 quilômetros, 50 quilômetros. Quem é que você idealizou, como é que foi montado no papel o Cristo? Eu pensei em fazer um monumento e a primeira ideia era monumento era Santa Catarina. Aí eu conversei com o pastor da igreja luterana e ele falou, olha, mas eu não queria fazer o Cristo, primeiro foi o Cristo, mas não queria fazer o Cristo porque mais um Cristo, e tudo que tu copia parece um enlatado americano, né? Todo o respeito, mas não é uma coisa expressiva no meu ponto de vista, tinha que ser uma coisa mais exclusiva, né? E aí onde que nasceu o Cristo Sol, a ideia era primeiro Cristo Sol. Aí fiquei 3 noites naquele morro, pedi para o seu Carlinho Rosa, eu ficar lá ter um acesso livre lá, eu vou lá, levava o chimarrão e ficava lá. E um dia eu digo, o que eu vou fazer com o Cristo Sol? E já estava desenhando o Cristo Sol. E o Cristo Sol é o mesmo Cristo Luz. Só que eu cheguei e digo, turma, não vai ter mais Cristo Sol, mas ficou assim. E aí, não, eu lembro do Marcos Lenz, que ele era o criador artístico no papel. E ele disse, não, mas não pode, isso aí é uma coisa fantástica, uma coisa precisava, tal. Não, só vai mudar o nome, vai ser Cristo Luz. Aí, sabe, deslumbrou a coisa. Aí fui falar de novo com o Carlinho Rosa, aceitou as ideias e foi um grande parceiro. Teve com certeza, a Prefeitura Municipal, na época a administração era o prefeito Leonel Pavan. Foi fantástico, achou
fenomenal, um esquema assim, não tem que ser, tem que sair, tem que fazer, pode contar com o Poder público teve participação importante. Não, tu sabe que não funciona nada. Exato. Até porque saiu dos 25 metros do nível do mar, já, o plano de edificações de obras merecia uma aprovação da Câmara dos Vereadores, necessitava essa aprovação e a vontade política do prefeito. Se não tem essa vontade política e vê que realmente veio ao encontro da cidade, e eu acho que veio ao encontro da cidade, eu não consigo imaginar hoje Balneário Camboriú sem o Cristo Luz. Eu acho que vai ficar muito mais pobre, ficar mais triste. Eu sei que tinha uma obra ali, estava encalhada, todo respeito, da época ali embaixo, perto da igreja, tinha uma obra parada, não vendiam nada. O cara do plantão de venda, depois que inaugurou o Cristo, ele em novembro eu vendi 30 apartamentos, vendeu um por dia. Ele vendia. E até hoje tem investimento em... Não, ali no caso, né? Então, viu como impulsionou a economia, viu como dinamizou, eu acho que isso é interessante. Quanto tempo levou para construir, deixar até a entrega, a inauguração? Nós ficamos 300 e poucos dias, 312 meses com a coisa, mas na verdade de obra foram 300, foram 2 meses matutando, achando as pessoas. Fui atrás do escultor, o Ceará, que era o Genésio Gomes, o artista plástico, porque ali o Cristo ele é bem diferenciado. Eu, quando levei para o Dom Eusébio a ideia do Cristo, ele achou fantástico e ele colocou um ponto negativo do Cristo Redentor do Rio. Não vai ser igual, né? Porque eu não acho nada de artístico aquele Cristo. Um braço igual ao outro, sabe? Tudo simétrico e tal, um estilo bem harmônico, assim, né? Não, eu digo, olha, eu fui 5 vezes lá e se eu vou mais uma vez não sai esse Cristo, o bispo, o arcebispo Dom Eusébio, Oscar Scheiner. E eu digo, se eu for mais uma vez, porque toda vez que eu ia lá eu me desanimava. Levou 30 anos aqui, mais 20 aqui, levaram 70 anos para fazer o Cristo. Eu digo, tá louco, mas se eu não fizer isso aqui em um ano eu troco de nome. Né? A ideia, na verdade, era fazer mais alto, né? Mas aí por toda uma situação ficou aquele tamanho, né? Porque envolve dinheiro e tempo e dificuldades. Então, foi feito daquela forma. Então, o Cristo Luz hoje, ele tem um cunho artístico fabuloso, que foi todo ele artesanal. Tem, engenharia me colocou que tem 528 toneladas. Ele tem um cunho social, cultural e religioso. Uhum. Não é feito missa, não é feito isso, aquilo, mas o que ele representa hoje, os valores da vida cristã, os valores de Jesus, o valor que ele representa ali, por mais que seja uma estátua, ele tem o seu simbolismo fantástico. Se tu ver os pedidos, os agradecimentos que temos lá registrado, chega a arrepiar. A primeira vez que eu subi ali e senti aquela energia, eu vou te dizer, né? Eu fiquei arrepiado, exatamente isso que eu senti. E escutando aquela música que também acompanha aquela chegada que você sobe e entra e vê a cidade, traz um cunho religioso muito grande naquele momento. Não, é fabuloso. Você esquece o turismo visual naquele momento, você pega o emocional naquele instante ali, naquela hora. Eu escrevi no livro, meu Deus, eu chorei ali, escrevendo no livro ali, na época, a primeira vez que eu conheci Balneário Camboriú. Não, nós recebemos cartas de gente da cidade, de fora, que atendeu os pedidos, e o cara era alcoólatra, e o filho todo dia na sacada, pai, vamos fazer uma oração para o Pai do Céu, e se dirigia ao Cristo Luz, e sei lá, acho que em curto prazo de tempo, 3, 4 meses, ele parou com o álcool e agradece o Cristo Luz até hoje. Eu não conheci esse pessoal, mas recebi esse fator, esse fenômeno milagroso, né? E a luz, né? Cristo Luz, ok, vamos botar uma luz na cidade. E aí cada dia tem uma cor do Cristo também. Na ideia do sol, porque era praia, e daí você vai botar o quê aqui? Fazer um Cristo de espelho e botar o sol bater aqui para dar raio à noite. À noite tem que botar luz, né? Aí foi trocado o nome e ficou, na verdade, um pouco modificado o sol ali, que ele simboliza uma luz, né? O braço esquerdo. Então o que acontece? Foi botar, ele tem mais de 80 combinações de luz, mas são só 7 que nós expressamos, né? Uhum. Que seria o branco com o amarelo, que é a energia, o branco e o verde, que é a natureza, o branco e azul, que é saúde, o branco e lilás, que é a reflexão, o branco e vermelho, que é amor, o branco e branco é paz e fé, né? Então tudo é paz e energia, paz e amor, paz e saúde. Então esse cada dia a ideia era deixar cada dia uma luz do Cristo. Aí, aos poucos fomos percebendo que o pessoal queria todas as luzes.
Aí nós deixamos no primeiros meses ali 3, 4, 5 minutos. E aí os 5 minutos faz com que demorava muito para bater foto. E agora cada 5 segundos a gente faz. E ficou essa fórmula. E os 24 raios que saem do aparelho esse é para derramar luz para a cidade, fazendo uma forma de bênção, derramando luz para a cidade, dando uma bênção para os moradores e os visitantes, né, do balneário. Então tendo a cidade aos seus pés, porque o morro é muito privilegiado a localização dele ali, né? Então tem a cidade aos pés, porque ali é considerado centro. É bairro Nações, mas é centro. Um desses raios, ele entra na sacada do meu apartamento, na minha sala. No momento que escurece, a luz começa dentro da minha sala. E tu sabe que tem muita manutenção aqueles aparelhos. E até agora, uns 2 meses atrás, nós mudamos, não atingimos nosso objetivo, estamos gastando bastante e era para ficar bem mais forte. Mas quando tu mexe, faz a manutenção, o aparelho mexe 3, 4 centímetros lá em cima, aqui embaixo dá 4, 5, 6, 10 metros. E aí a pessoa, mas por que não bate mais no meu apartamento a luz? Vocês mexeram? Tem gente, é incrível, né? Mas são coisas pitorescas que a gente faz essa lembrança, porque eu acho, pra gente que participou do começo e estamos aí, é interessante, é motivador isso aí, é gratificante. É muito. Mário Preto, que é empresário que está conversando conosco. E Balneário Camboriú, então, né? Depois de tudo isso que a gente já conversou, né? Da chegada da tua família, né? Dos investimentos, das visões, das decepções, todo mundo tem, né? Os seus momentos bons e ruins. O que essa cidade representa para ti? A cidade é muito especial, não sei como te dizer em poucas palavras, eu acho fantástico Balneário Camboriú, é uma cidade que eu praticamente cresci, cheguei aos 15, estamos com 55, então é uma vida, né? Eu acho que é muito gratificante ter esse gesto de gratidão aí, é imortal, tem que sempre dar Balneário Camboriú, certo ou errado. Ela nasceu desordenada, não foi planejada e teve alguns prefeitos, principalmente os primeiros ali, o Meirinho tentou dar uma dinamizada e conseguiu abrir bem a cidade e tivemos bons prefeitos, a nossa sorte ainda. Claro que o problema viário de Balneário Camboriú não tem solução e vai ter que ser sempre paliativo, mas não vai ter uma solução como se fosse planejar. Então, é uma cidade que tem seus problemas, como todas elas têm, ela cresceu rápido, cresceu desordenada, mas eu acho que tem as forças vivas aí que são unidas, bem intencionadas. Tu pega a hotelaria, a construção civil, essas 40 entidades aí que legalizaram Balneário Camboriú são focadas no bem da cidade. O que tu queres para Balneário Camboriú? O que tu queres para Balneário Camboriú futuro? Eu quero a cidade assim, totalmente voltada com a indústria do lazer, beneficiando a todos. Tu pega ali o cara que vende o produto na praia, o construtor, ele se realiza quando todo mundo participa e ganha. Então, para participar e ganhar, você não vai ter favela na cidade, nós não temos ainda, mas as nossas cidades vizinhas já têm pequenos bolsões, isso é uma preocupação. Então, resolver o problema de saneamento básico da cidade é fundamental. É uma ferida que os prefeitos, são poucos que estão mexendo. Esse está mexendo no problema, porque tu arruma e o pessoal esquece rápido. Então o saneamento básico da cidade é fundamental, o prefeito que resolver esse problema vai ser um dos maiores prefeitos. Até então tivemos ótimos prefeitos, mas a cidade precisa unificar, se unir mais e sensibilizar bastante o poder público municipal, estadual e o federal, que realmente sempre abandonou a região sul, no meu ponto de vista, pelos conhecimentos de números distribuídos lá fora em divulgação. Nós não temos identidade nenhuma. Gramado já está criando a sua, Paraná tem, Foz do Iguaçu tem a sua, São Paulo, Rio tem, o Nordeste tem, e bem ou mal, mas eles têm. Nós não temos. Nós temos aqui, falar em misturas de nações, de origem, dizer que isso aí é uma identidade. Não é assim. Povos que vieram aqui lutar e venceram, e deixaram sua história, seu legado fantástico. Mas precisa gastar na mídia, fazer um marketing agressivo forte para virar o jogo. Para nós ter realmente 360 dias do ano, eventos e festas. Gramado tem isso. E eles ainda têm as suas dificuldades. Mas enquanto aqui um hotel 2 estrelas vende, um 4 estrelas vende a R$500, quando consegue,
Lá, qualquer duas estrelas é R$500, 3 estrelas. Então, eles estão na frente. E esse valor real, a hotelaria não pode passar de 30% de taxa de ocupação para manter aberto. Qual hotel que tem mais de 50% em Balneário Camboriú? Ano. Conta nos dedos, a maioria fecha até no inverno, alguns, né? Então, é esse o desafio, acho que comercialmente. Tem certo. Na vida, acho que do ser humano, se puder falar, são 3 coisas. É o lado espiritual, é o lado social e o lado comercial. Se você não tiver os 3 andando, você é uma pessoa frustrada. Vai se frustrar, decepcionar, é fácil. Estando bem espiritualmente, você está rodeado de pessoas do bem, tendo amigos, vivendo em sociedade, dando a sua contribuição. Então não precisa ser vereador, ser prefeito para dar a sua contribuição. Pode ser de outra forma. Você tem dentro da igreja, dentro da tua empresa. Várias formas, né, mano? Meu Deus, muito mais formas. E mais justa até, acho que mais fácil, né? Quero te agradecer. Mário Preto, empresário, que hoje já há quase 40 anos reside em Balneário Camboriú com a família, né, com certeza investimentos importantes, participando aqui do Memória BC, transmitido pela Rádio Câmara, transmitido pela TV Câmara e eternizando pela internet, para teus filhos, para, enfim, teus netos, bisnetos e por aí afora, acompanharem esse dia 12 de setembro de 2019. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço a Câmara Municipal, agradeço o Balneário Camboriú, casei esse ano a filha mais velha, para mim é uma alegria muito grande, então a gente já permanece eterno aqui na cidade. Tem até uma honra muito grande de falar que tem uma rua com o nome do meu pai, um viaduto, né? Não deve ser uma rua, então isso nos... Cite aí. É o viaduto Cristo Luz Zeferino Preto. Zeferino Preto, aqui? Aqui, exatamente. Na ligação ali. Então, várias pessoas ocultas, anônimas, que fizeram, digamos, de muitas ideias, realizar esse sonho em formas, né? Então, acho que isso aí tem que dar um parabéns às pessoas que nunca se viu e nunca vai se ver, né? Mas eu rezo e torço para as pessoas que querem o bem de Balneário Camboriú. Obrigado. Memória BC com o empresário Mário Preto, 12 de setembro de 2019. Você nos acompanha sempre pela rádio, TV Câmara e também aqui pela internet, sempre com um entrevistado, com um companheiro também que vem contar a história de BC. Até a próxima! Você acompanhou o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.